A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da reforma eleitoral. Em síntese, foram aprovadas mudanças no processo de captação de recursos para eleições. Porém, essas mudanças dificilmente levarão o país à realização de processos eleitorais mais baratos, transparentes, democráticos ou propositivos. Vejamos o caso das mudanças aprovadas com relação ao financiamento de campanhas. De acordo com o texto aprovado, as campanhas eleitorais terão um limite de gasto de 70% da campanha mais cara da eleição anterior. Em tese, isso poderia diminuir o custo das eleições em 30% a cada período, mas na prática é uma medida inócua frente ao volume de recursos que não são contabilizados pelos candidatos e partidos. E mais ainda, diante da perspectiva de inflação para os próximos anos. O projeto aprovado manteve o limite de 2% da receita líquida das empresas doadoras, mas determina que as empresas não poderão mais doar para candidatos, apenas para partidos políticos. Esse, provavelmente, é o ponto mais negativo de toda essa pseudo-reforma, pois além de concentrar recursos nas contas dos partidos, favorecendo os caciques que dominam a máquina partidária, ainda termina com um único instrumento de transparência ainda disponível aos cidadãos, que é a prestação de contas de doações de empresas a candidatos. Ou seja, a proposição, se for sancionada pela presidente Dilma, irá fortalecer a permanência dos políticos tradicionais que controlam os partidos e ainda irá diminuir substancialmente a transparência dos processos eleitorais, tornando praticamente impossível conhecer a origem dos recursos utilizados pelos candidatos. Esses são apenas alguns pontos da reforma eleitoral, que no início ousou se chamar reforma política. Tudo isso, na verdade, serviu apenas para aprovar o ponto mais esperado pelos políticos, que é a janela de 30 dias, que ocorrerá antes do processo eleitoral para a desfiliação partidária sem perda de mandato. Foram elencados também outros motivos bastante subjetivos que permitem ao deputado mudar de partido sem perder o mandato, o que, na verdade, apenas diminuirá a fidelidade partidária, proporcionando movimentos de migração política parecidos ao que assistíamos até 2006. A aprovação da reforma eleitoral apenas confirma a tese que venho defendendo há anos, em entrevistas, palestras e artigos, de que não há condições para a realização de uma reforma política no Brasil por 3 motivos principais. O primeiro é o argumento de que um dos princípios de uma democracia é a realização de eleições periódicas, livres e com regras pré-estabelecidas. Não podemos mudar as regras a cada eleição. O segundo é que uma reforma eleitoral ou política não pode ser elaborada e deliberada pelos próprios políticos, que são os mais interessados em criar regras que os perpetuem no poder. Isso diminui as chances de alternância e de renovação no poder e na política. Por fim, são reformas que não irão melhorar a qualidade do recrutamento político, ou seja, dos cidadãos que decidem disputar eleições. Portanto, não irá melhorar a qualidade dos gestores públicos nem da vida da população. Os brasileiros, cansados de assistir a escândalos de corrupção, acreditam que a reforma política poderia criar condições para o surgimento de bons políticos, mais honestos, eficientes e altruístas. O setor político, por sua vez, se utiliza dessa crença para promover as mudanças que bem entende, fazendo desta reforma uma cortina de fumaça que esconde os verdadeiros problemas do país.